Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante sobre dinâmicas de relacionamento, baseada na obra Táticas Inconscientes de Manipulação Feminina. O ponto de partida do material é aquela sensação que alguns homens relatam sentir nos relacionamentos. Sabe, a impressão de que tem algo ali meio esquisito, mas é impossível colocar o dedo na ferida e dizer o que é exatamente. E a fonte já deixa claro que isso não é visto como um caso isolado, não. Pelo contrário, é apresentado como um padrão bem comum, algo que muita gente percebe, mesmo sem saber dar um nome para a coisa. Para a gente entender essa estrutura toda, nosso roteiro vai ser o seguinte: vamos falar dessa sensação indescritível, depois das 6 táticas, o porquê biológico por trás delas, o caminho para a imunidade e, por fim, como isso se torna um teste de caráter. Então, vamos começar pelo começo. O problema central que a fonte identifica. Essa sensação de uma pressão psicológica que é super difícil de explicar em palavras. E aqui vem um ponto-chave, talvez o mais importante, a distinção entre uma intenção consciente e o que o autor chama de programação evolutiva. O argumento é que não estamos falando de planos maldosos, calculados, sabe? Mas sim de programas biológicos que rodam meio que no automático. Ok, vamos avançar. A fonte organiza esses comportamentos em 6 táticas principais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira tática é o distanciamento emocional. Imagina a cena. Do nada, a comunicação muda, a pessoa fica quieta, distante, e isso acaba gerando uma sensação de pânico, quase que para forçar uma reação. E qual seria o objetivo disso, segundo o autor? Funciona como um teste inconsciente. É para medir a estabilidade psicológica. Quanto mais a pessoa se desespera para reverter a situação, mais ela mostra que o estado emocional dela depende da aprovação da outra. A segunda é o espelhamento. Isso geralmente acontece bem no comecinho. É aquela fase mágica em que parece que os interesses, a personalidade, tudo se alinha perfeitamente. A fonte chama isso de uma conexão poderosa, mas artificial, programada para criar um vínculo rápido. Em seguida, a implantação de culpa. Essa é uma tática que, segundo a obra, usa os instintos de proteção naturais de um homem contra ele mesmo. A tristeza da parceira é apresentada de um jeito que a culpa pareça ser dele. E essa frase resume a ideia perfeitamente. O ponto crucial é que a tática pega uma característica positiva, o desejo de ser um bom parceiro, e a transforma numa vulnerabilidade. A culpa vira uma ferramenta para moldar o comportamento. A quarta tática é a dos ciclos de quente e frio. É pura imprevisibilidade. Um dia muito carinho e afeto, no outro, distância e frieza. Essa montanha-russa emocional, segundo a psicologia, cria um reforço intermitente que é algo extremamente viciante. Aqui a gente tem a sugestão ou influência indireta. É uma forma de influência que faz o alvo achar que a ideia foi dele. Em vez de um pedido direto, a ideia é plantada ali de forma sutil, com um comentário ou uma história casual. E isso nos leva direto para a sexta tática, o bombardeio de amor ou love bombing. A fonte descreve um padrão quase que matemático para criar um vínculo muito rápido e intenso. A velocidade com que tudo acontece gera um investimento emocional enorme e, por consequência, vulnerabilidade. Tá, mas por que esses comportamentos existiriam? Agora a fonte muda o foco do o que para o porquê e oferece uma explicação vinda da biologia evolutiva. A perspectiva muda de um ataque para um teste. O argumento central é que não se trata de atos de maldade, e sim de programas biológicos bem antigos. Eles serviriam a um propósito bem específico: avaliar a força psicológica masculina. Essa citação, ela resume o núcleo do argumento. Ela basicamente enquadra esses comportamentos como algo instintivo, não intencional. Da mesma forma que um homem se sente atraído por certas características, essas táticas seriam imperativos biológicos. Certo. Se a gente parte do princípio de que é algo biológico, qual a solução? Segundo essa teoria, não é tentar mudar o comportamento da outra pessoa, mas sim mudar a própria resposta. O foco é todo no desenvolvimento interno. O objetivo é sair de um estado reativo para um de independência psicológica. Por exemplo, em vez de aceitar a culpa e tentar consertar tudo, a resposta imune seria manter a estabilidade emocional e não aceitar a responsabilidade pelo estado emocional de outra pessoa. E a fonte descreve um processo de 4 passos para construir essa imunidade psicológica. Primeiro, reconhecer os padrões. Segundo, se desapegar emocionalmente dos resultados. Terceiro, desenvolver fontes de validação que não dependam da parceira.
E quarto, manter os limites de forma consistente. E, finalmente, a fonte sugere que se tornar imune a essas táticas serve a um propósito duplo. Não é só sobre autoproteção, é também um tipo de filtro. Quando a sua resposta muda, a dinâmica toda do relacionamento muda, e a reação da parceira a essa mudança, segundo o autor, revela o potencial dela a longo prazo. Ou ela intensifica as táticas para tentar retomar o controle, ou ela começa a desenvolver formas mais genuínas de comunicação. E a grande conclusão é essa. Desenvolver essa força interna não apenas te protege, mas muda fundamentalmente o tipo de relacionamento que se constrói. A imunidade à manipulação, segundo a teoria, atrairia parceiras que buscam segurança na parceria e não no controle. Essa teoria toda é bem provocadora, né? E ela nos deixa com uma pergunta final. O que é programa biológico e o que é escolha consciente? Onde é que termina o instinto e começa a nossa responsabilidade pessoal? Fica aí a reflexão.